Boa tarde, meus queridos. Bom, na aula de ciência de hoje, vamos falar um pouquinho sobre vírus e bactérias. Tia, aí tá alguns exemplos de onde e como encontramos, né? No ar, em relações sexuais, alimentos, feridas e até na água. Ambas as doenças, né? Ambos causam doenças. Às vezes podem até ser fatais, mas biologicamente são completamente diferentes. Como, tia? Enquanto as bactérias são organismos vivos, né, os vírus eles não passam de partículas infecciosas, né, que infeccionam. Então, tia, como resistirmos a essas doenças, né, e como resistirmos aos vírus e às bactérias? Então, vamos conhecer um pouquinho dos cuidados que temos que tomar, como tomá-los, né, e como identificar esses tipos de vírus e bactérias no nosso corpo, ok, gente? Tudo também vai depender do nosso sistema imunitário. No nosso organismo existem células, tecidos e órgãos envolvidos na sua defesa contra agentes estranhos. Então, existem os agentes patogênicos, né, que são as bactérias, vírus, fungos e próstitas causadores de doenças. Então, ultrapassar as barreiras do organismo, resistir e multiplicar-se, né, e destruir tecidos do hospedeiro. Então, tia, o que tia disse, o nosso sistema imunológico, ele serve como uma barreira de proteção que evita que esses tipos de agentes patogênicos, né, possam adentrar no nosso corpo. Quando isso ocorre, né, quando eles conseguem ultrapassar essa barreira protetora, significa que o nosso sistema imunológico, ele está com problemas. Então, é onde a gente tem que tratar para que a gente possa impedir a entrada novamente né, no nosso corpo. Micro-organismos, tias. Então, existe a bactéria coco, né? Forma esférica. A bactéria bacilo, forma de bastão, né? E a bactéria espirócta, forma de espiral, né? Então, aí tem uns exemplozinhos de bactérias e suas diversidades, tá certo? E as bactérias são um organismo composto por uma única célula, que possui tudo o que ela precisa para sobreviver, né? Então, digamos que a bactéria ela é um organismo unicelular. Genoma e estruturas celulares que produzem proteínas, abastecendo-as com energia. Esses organismos, tias, possuem um metabolismo próprio e se multiplicam ao se dividir. Então, notem aí por isso que tia disse a divisibilidade, né, desses micro-organismos. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é vírus. Vírus, né, não são células, mas partículas infecciosas. Para muitos cientistas, os vírus nem são considerados seres vivos. Eles podem se multiplicar somente com a ajuda externa, né, algo influenciando. Ao infiltrar, seu material genético em uma célula de outro ser vivo, então, eles se reprogramam, né, para que elas possam produzir vírus até se arrebentar, liberando assim essas partículas infectosas, né? Cada vírus possui uma célula hospedeira específica. Então, alguns atacam somente plantas, outros animais e outros humanos. Há também, tia, os vírus que atacam apenas as bactérias e os fungos. Quais são algumas doenças decorrentes dos vírus, tia? Vamos ver aqui a AIDS, a hepatite, a gripe, dengue, catapora e sarampo. Elas são algumas doenças causadas por vírus, tá certo? Provenientes de vírus. E o que são bactérias, né? Como a tia já falou, são células, né? Compostos de células, de apenas uma célula, perdão, que possui tudo o que precisa para viver só. Então, ela é unicelular, né? Como a tia já citou. Então, tia, como é, né? As bactérias, como tia disse, elas possuem genoma e estruturas celulares que produzem proteína, abastecendo-as com energia. Esses organismos possuem um metabolismo próprio e se multiplicam ao se dividir, como tia já citou. As bactérias nem sempre são prejudiciais, algumas são vitais para a saúde humana, tá bom, gente?
como as que compõem a flora intestinal e auxiliam na digestão. Algumas doenças, tias, né, causadas pelas bactérias é a tuberculose, a cólera, o tétano, perdão, e, e a difteria, né? Elas são algumas doenças que são causadas pelas bactérias, ok, tia? O H1N1 e o HIV, né, são umas doenças também que precisam de tratamentos e prevenções, como dito aí. Então, né, vamos ler aqui o que são vírus. São seres acelulares, né, que não apresentam nenhuma atividade a não ser que parasitem uma célula hospedeira, né, parasitas intracelulares obrigatórios. Todos são constituídos, por DNA ou RNA, que se vai, né, ligar o DNA ao RNA, da célula que é hospedeira, né? Podendo ainda conter enzimas que ajudem na reação de ataque à célula. Penetram nas células maioritariamente, né, por endocitose, são incapazes de se reproduzir e de realizar o metabolismo de modo autônomo. Gente, tia aqui fez apenas uma leitura, espero que vocês também possam reler e copiarem, se necessário, essas informações sobre algumas características do vírus, ok? Então, vamos analisar aqui esse esquema, né, a morfologia do vírus. O envelope, ácido nucleérico, né, o DNA e o RNA. E essa imagem é só para vocês verem. Nas próximas aulas, tia vai vir explicar o que é essa morfologia, né, a formação e tudo o que é composto, né, que se compõe dos vírus, né, o capsídeo e tudo mais, tá bom? Só observem. Aqui agora a tia vai apresentar algumas doenças e suas formas de transmissão. Então, tia pede que vocês também escrevam, leiam sobre a dengue, a raiva, dentre as outras que tia vai apresentar aqui, tá certo? Para que vocês possam ficar mais a par de como identificar até se Deus livre, né, acontecer com alguém ou com conhecido até mesmo com a gente, tá bom? Então, façam aí a leitura e a anotação também. Pausem. Temos também aqui a gripe das aves, né? Notem os sintomas, que é a febre alta, dores musculares, dificuldades e problemas respiratórios. E os modos de contágio, né? Contato direto com secreções de aves infectadas, água, alimentos e roupas contaminadas e através do ar também, né? Notem aí a gripe das aves, né? Uma doença também causada, né? Essas partes, tia pede apenas que vocês façam realmente a leitura e a observação, porque tia vai ter que explicar um pouquinho mais, né, sobre como a formação dessas células e cada ponto que vem ligando. Então, tia pede que vocês observem essa imagem, porque tia nas próximas aulas vem explicando e tirando as dúvidas de todos, tá bom?
bactérias, tia. Agora, o que são bactérias, né? Descobertas por Anton van, esse nome aí, em 1683, são organismos unicelulares, única célula, né? Procariontes e permanecem ao reino Monera, perdão. Podem ser encontrados sozinhos ou em colônia. Podem ser prejudiciais ou úteis para o meio ambiente e para os seres vivos. Bom, gente? Então, essa é a estrutura, né, de uma bactéria. E vem dizendo que a estrutura de uma bactéria é a mesma das células procarióticas, né? Então, tem um nucleóide, tem o plasmídio e todas essas outras funções destacadas aí, tá certo? Analisem também somente essa parte que depois tia vem explicando a função e a formação também dessas bactérias, da bactéria em si. Como tia diz, também tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Quais são os aspectos negativos das bactérias? As bactérias, tia, são responsáveis por muitas doenças. Indivíduos podem ser infectados por contato direto com material infectado, pelo ar, comida, água e por insetos. Mas também, tia, existem uns aspectos positivos. Muitas bactérias são simbiontes, tá certo, gente? Tia, o que é uma bactéria simbionte, né? São aquelas que fazem simbiose, né, com outro organismo. Então, pode haver uma simbiose positiva e uma simbiose negativa, ok? Participam na decomposição de compostos e são usadas pela biotecnologia. Então, aí podemos apresentar, né, os aspectos negativos e positivos de uma bactéria, ok, gente? E por fim, tia pede para que vocês notem também a reprodução. Como diz, né, já a bactéria é um organismo unicelular e sua divisão pode acarretar na reprodução. Espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas a gente vem apresentando outras coisinhas, né, como os fungos. Espero que vocês façam as anotações e tenham entendido para que nas próximas aulas a gente venha debater sobre esse assunto, tá certo? Tchau, gente!